Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz e muita luz. Estamos aqui com o livro Os Dragões. Um livro muito bom mesmo. Um diamante no lodo não deixa de ser diamante. Pelo médium Vanderlei Oliveira e a entidade Maria Modesto Cravo trouxeram essa obra maravilhosa para nos elucidar parte dos bastidores no mundo espiritual, principalmente no tocante a como se organiza as trevas para tentar retardar, estancar o fluxo da luz nesse plano. Bom, capítulo 3, socorrendo o ex-dragão Matias e dialogando com Eurípides Barçanufo. Deixar bem claro uma coisa aqui, quando está falando aqui dos dragões, pode até ser que alguns tenham o poder de mutar a sua aparência, o seu perispírito para uma forma assim draconiana, daquilo que se entende como um dragão. Tá? Porém, os seres draconianos mesmo, meio primo dos reptilianos, estiveram aqui na Terra fazendo um trabalho fantástico logo após o grande cataclismo, conhecido como dilúvio de Noé, em que a Terra foi totalmente despovoada praticamente, e os seres que vieram trabalhar a atmosfera da Terra, o solo, enfim, fazer todo um trabalho científico para que a Terra pudesse reabrigar novamente. Os espíritos aqui, que teve esse papel fundamental, foram os draconianos. Os reptilianos ajudaram, de certa forma, também a repovoar a Terra. Então, assim, eles tinham realmente uma aparência daquilo que se entende por um dragão, e os reptilianos daquilo que se entende por reptiliano. Já essa falange aqui, citada nesse livro, são espíritos de forma humana, alguns até se plasmam como dragões, eles não fazem parte daquele tronco draconiano, nem reptiliano em si, de espíritos extraterrestres que são considerados reptilianos e draconianos. Esses aqui são espíritos, entre aspas, terrestres mesmo, tá? Seres humanos desencarnados que há muito tempo estão nas trevas e que eles usam como símbolo, o símbolo de um dragão, por afinidade com esta entidade, se assim podemos dizer. Tá? E esse ex-dragão aqui, Matias, que eles falam, é um espírito extremamente assim, antigo, que estava causando um determinado problema lá. E aqui nesse capítulo 3 nós vamos escutar um pouco da fala do Eurípides Barçanufo, elucidando para a gente algumas coisas. O capítulo começa lembrando que esse livro é a segunda edição do livro Os Dragões. Né? E aqui começa sempre com um prólogo. João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu costumo dizer sempre que para uma pessoa se tornar ética, boa, honesta, respeitadora, pontual, disciplinada, ela tem que ser ensinada. Ela tem que ser ensinada, desde pequenininha. Já para ser ruim, mentiroso, agressivo, maledicente, é meio que natural. Por quê? Porque aqui na Terra, não digo que predomine, mas assim, está bem emaranhado um padrão no inconsciente coletivo de negatividade. Esse mundo é um mundo dual, mas um mundo dual meio que quase que mais para as sombras do que para a luz. Então é uma força muito grande que puxa, porque para você ser bom precisa de muito esforço, muito jogo de cintura, passar por muitas provações. Já para ser mal é mais cômodo, não precisa fazer muito esforço para ser ruim. Parece que o negócio vai meio que automático. Pega uma criança e deixa ela se criar do jeito que ela quiser. Daí 20 anos volta lá para ver que tipo de ser humano que se tornou. Muito raramente terá se tornado uma boa pessoa. Então, quando diz aqui ó, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, é que o inconsciente coletivo está mais impregnado de experiências e sentimentos e pensamentos negativos e trevosos do que luminosos. E é uma tendência muito grande que você, que está nas fileiras do bem,
não orar e vigiar muito, você será arrastado para as trevas assim, ó. Quando eu digo trevas, daqui a pouco você está metido numa confusão que vai ser assim, a aprovação do século para você. A grande chance de você ser retido nessa aprovação. Reprovar. Mesmo tendo anos de doutrina ou de militância na religião que for. Milênios. Aliás, são os mais tentados a cair. Quanto mais velho e mais experiente, mais os seres das trevas planejam. Eles se dividem. Ó, você tem experiência em atacar pessoas com até 5 anos de caminhada na luz. Ah, você aí. Você tem experiência de derrubar uma turminha já que tem 20 anos, né? Então, você junta um grupinho de espíritos que já com essa experiência. Eles se dividem lá. Não vai mandar um espírito trevoso e inexperiente atacar você. As trevas vão mandar um que já tem experiência em derrubar peixe grande. Pescar peixe grande. Muito bem, eu vou folhear aqui até chegar na fala do nosso irmão Eurípides Barçanufo, através de um trabalho mediúnico que ocorreu lá no sanatório na época. E na página 82, assim, lá no final da página 82, e alterando a fisionomia e voz, com naturalidade, passei a entrar em psicofonia com Eurípides Barçanufo, a média falando. Meus filhos, paz e esperança na alma. Na vida nada é improviso, a semeadora obedece à ordem natural. Primeiro o plantio, depois a colheita. Eis um instante de revelações inadiáveis. Desde a vinda do Cristo à Terra, o inferno regurgita seus últimos estertores. Ainda assim, a faina do mal é patente, grotesca. Mesmo na agonia, não desistem de dominar. Quem não desiste de dominar? Os chamados dragões. Após a crucificação do Senhor, iniciou-se o aprisionamento da mensagem do Evangelho nas celas fétidas do dogmatismo e da formalidade. Entenderam, né? O pai do mal, representando legiões de influentes da crueldade, decretou o período das trevas no mundo. A Idade Média, nascida com o declínio do Império Romano, inaugurou uma fase de 1000 anos de escuridão nos roteiros espirituais do planeta. A ordem era não permitir o renascimento na carne. Processos tecnológicos avançadíssimos, ignorados no mundo físico até hoje, foram desenvolvidos no intuito de criar a não-vida, tá entre aspas aqui a não-vida, com uma população reencarnada em números perfeitamente controláveis. As legiões da maldade estabeleceram o tempo negro da humanidade. Controle total no intuito de revidar a vinda de Jesus ao solo terreno, primeiro algemaram sua mensagem nas masmorras da instituição formalizada e dogmática. Em seguida, fincaram alicerces para o domínio cultural, mental e espiritual. As algemas da culpa nunca foram tão insufladas. Com esse sentimento, construíram o mais amplo cárcere de todos os tempos na psicosfera da velha Europa, mantendo almas escravas na erraticidade, evitando o reencarne. Pátios de dor e loucura avolumaram-se consideravelmente em nosso plano, lá no plano espiritual. Dante Alighieri chegou ao ponto de mapear o inferno em suas noturnas incursões. Não é sem razão conhecido como o período das trevas, essa faixa cronológica da história terrena. Bilhões de almas cativas e sob controle ferrenho das falanges perversas. O pai do mal chegou a decretar sua vitória quando o papado oficializou a Inquisição em pleno século XII. Bom, quando você escuta alguns, não todos, pastores evangélicos falar, eles falam numa visão futurista, mas isso na verdade já aconteceu, que haverão 1000 anos de tribulação sobre a Terra. Eles não estão errados, o problema é que não haverá 1000 anos de tribulação sobre a Terra. Já houve. Eles se assemelham muito àqueles espíritas que ficam falando que o mundo um dia deixará de ser de expiações e provas para ser de provas de regeneração. E desde 11/11/2011, a Terra já deixou de ser um mundo de provas e expiações para ser provas de regeneração. Já deixou de ser penitenciária e escola para ser hospital e escola. Mas ainda tem espírito até hoje que pega os livrinhos do Kardec na hora da palestra e fica sacudindo, né, dizendo que a Terra vai deixar de ser um mundo de expiação e prova. Que Terra? A Terra da cabeça do camarada. Tem gente que não se atualiza. Assim como tem alguns irmãos evangélicos
que ainda acham que os 1000 anos de tribulação vai acontecer, sendo que já aconteceu durante a Idade Média. É uma questão de se atualizar. Tá? E durante esses 1000 anos de tribulação, as forças do mal tiveram uma certa liberdade para atuar e atuaram na potencialidade máxima, né? E principalmente através de determinados segmentos religiosos, usando o poder dessas pessoas do alto escalão de certos segmentos religiosos para promover verdadeiras hecatombes sanguinárias sobre a face da Terra, principalmente sobre a Europa, né? Ele cita o Eurípides Barçanufo, através da média, chega a falar do Dante Alighieri, que foi um iluminista, assim, digamos, que deixou algumas obras escritas no campo da filosofia e da literatura, um médium, escreveu, tem um livro, né, que chama de O Inferno de Dante, que é uma peça teatral, ou foi adaptada para tal, que revela uma certa incursão do médium durante o sono, ou seja, o desdobramento, no suposto inferno. Veja que tem uma parte aqui que eles falam assim, ó, que determinadas hordas impediam as pessoas de reencarnar, fazendo do plano espiritual o verdadeiro pátio de dor e loucura, lá em determinadas regiões do plano espiritual, verdadeiros pátios de dor e loucura, a que se avolumavam consideravelmente naquele plano. Tamanha era a ignorância e a crença, né, de algumas pessoas sob influência de algumas religiões, para não acreditar na reencarnação e não aceitá-la. Bom, Jesus, entretanto, programava um novo tempo. A renascença, a reforma, o iluminismo, a extinção do teocentrismo foram alguns dos movimentos culturais e políticos que arejaram o ambiente sufocante da Idade Média. Mais tarde, o espiritismo, a ciência e a renovação da ideia de Deus no mundo vieram detonar a era nova na qual o Cristo, em contraposição aos prognósticos mais sombrios, deixava claro seu governo amoroso e sábio. Os últimos 500 anos do planeta podem ser considerados a fase do escoadouro. Uma dilatada infecção no ecossistema da Terra está sendo drenada para a matéria, um renascimento em massa. Com a chegada da indústria, o homem amplia seu campo de conforto e cuidados. O século XX será o tempo da limpeza. A reencarnação será um antibiótico contra as velhas doenças morais encasteladas nos pátios da maldade. A culpa assumiu forma física e chamou-se loucura. Infelicidade, vazio, obsessão, malformações, teratologia, tumor, escabiose psíquica, karmas de vários teores. Olha só, o espírito da culpa, uma vez impregnando o domicílio mental de uma pessoa e a mente precisando se livrar disso de alguma forma, joga para a matéria, que se manifesta em muitas vezes como loucura, infelicidade, vazio, obsessão, malformações, teratologia, tumor, escabiose psíquica e karmas de diversos teores. Fazemos parte desse cenário de lutas e dores. Aguardamos momentos decisivos na caminhada espiritual. Preparamos-nos no presente, criando o futuro, e esse futuro para nós chegou. Somos um grupo enorme de almas que assumimos graves compromissos com a mensagem cristã. A França, no século XVI, foi o palco do primeiro passo em direção ao remorso para milhões de seres. E aí, já dando um salto lá para a página 88, uma pessoa pergunta para o espírito Eurípides Barçanufo, psicofonado através da média: o senhor disse que nos últimos 500 anos foi uma etapa de remorso no mundo? Aí ele responde: psiquicamente é esse o estágio do planeta. Culpa, frustração, insatisfação e abandono são as feridas psicológicas inevitáveis de um orbe, cuja função é de um centro corretivo para espíritos rebeldes, que assim agem por não desejarem reconhecer a fragilidade e a impotência. Aí pergunta, né? Nesse século, então, reencarnarão somente espíritos em estado de culpa? O espírito responde: uma esmagadora maioria está situada nesse foco mental. Na primeira metade do século, por uma questão de necessidade do planeta, teremos programas coletivos de saneamento psíquico através de massacres. Uma delas foi a Guerra de 1914, a Primeira Guerra Mundial. Nos últimos 50 anos desse século, graças a esse saneamento, regressarão as almas em expiações afetivas, como um grau acentuado de remorso nas amargas vivências da perturbação mental e da obsessão. O senhor falou sobre os seus compromissos com o Espírito Verdade, o que significa essa expressão transporte da árvore evangélica. Ele diz aqui, a mudança de milhões de almas estacionadas sob o psiquismo do velho mundo e que são trazidas para reencarnar aqui no Brasil. Todos são comprometidos com o Evangelho e guardam severas lutas conscienciais. Este livro
lançado pela editora Dufour, é um verdadeiro manual de como você lidar, principalmente você aí que trabalha como dialogador, antigamente chamado de doutrinador de espírito, ou mesmo orientador num determinado centro, lida muito com demandas, tá? Muitos trabalhos de magia negra que você, umbandista, você, praticante do tericô, do tambor de mina, do candomblé, enfim, das religiões que trabalham muito com desmanchamento de magia negra, muitos trabalhos que você pega para desmanchar, muitos deles você está enfrentando esses dragões aqui que você não sabia. Não sabia. E que são verdadeiros assim, verdadeiros mentores de quiumbas, digamos assim. Então, fica aí a orientação do nosso irmão Eurípides Barçanufo para que entendamos em que padrão a Terra esteve quando estava no mundo de expiações e provas. Do dia 11/11/2011 de 2011 para cá, a Terra passou a ser um mundo de regeneração e provas, só que ainda há pessoas reencarnadas que são do tempo de provas e expiações e ainda há influência desses espíritos que não queria que a Terra deixasse de ser um mundo de provas e expiações, ainda há influência deles na política, na economia, na cultura, na indústria de massa, na indústria cultural massiva e outros segmentos aí. Portanto, o horário e vigiar nós bateremos na tecla sempre. Não tem como deixar de lado, tá bom? Muito obrigado. Adquiram o livro Os Dragões, tá? Assim que puderem, adquiram. Estudem ou peguem emprestado com alguém. Vocês não vão se arrepender. Aqui a gente faz uma pincelada, porque não dá para ficar passo a passo na leitura do livro. A gente pega aquelas partes que não podia deixar de ser citado. Isso também como uma forma de incentivar vocês aí a estar estudando a obra também por conta própria, porque eu não sou dono da verdade. Tá bom? Deus lhes abençoe, que o mestre Eurípides Barçanufo, o mentor que praticamente conduziu esse trabalho aqui junto com a Maria Modesta Cravo, ele não aparece o nome dele aqui, mas nós sabemos que o Eurípides estava envolvido com a obra, e que seja de bom proveito para você o estudo dessa obra e o nosso trabalho aqui. Teremos muitos e muitos vídeos a respeito desse livro ainda. Tá bom? Que Eurípides Barçanufo e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês e também Maria Modesta Cravo, que possa derramar sobre vocês as vossas bênçãos. Fique conosco, acompanhando nosso trabalho, divulgue nosso trabalho e nos acompanhe nessa jornada. Muita paz, muita luz, até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Itaxé.